o processo de criação, metodologia de projeto. Esse é um assunto muito interessante para a nossa Semana Design do Zero. Porque assim, o que eu vejo muito por aí são designers gráficos, até por não ter uma boa formação, e repetindo, formação não é faculdade, formação a gente já viu na primeira aula, tem diversos jeitos de conseguir essa formação, mas tem muitos designers que não têm uma boa formação e não tem um processo de projeto, não tem um processo criativo, senta lá no computador e fica tentando até conseguir acertar alguma coisa ou fazer uma coisa bacaninha para o cliente. Né? Aqui eu vou tentar passar um método de projeto, que por acaso é o meu, claro, não vou passar do outro, mas que você pode adaptar do seu jeito, para o seu melhor rendimento, para a sua maior eficiência. Né? É uma ideia, uma sugestão para você, pelo menos ter algum método de projeto, ok? Vamos acompanhar quais são as fases desse método de projeto? Eu costumo separar um processo de criação em duas grandes fases. Uma fase de input, que seria a entrada de informações, e a outra fase de output, que é a saída dessas informações e transformação em linguagem visual. As fases de input, a principal é o briefing, a pauta do meu cliente, onde ele vai me passar todas as informações que ele puder para eu começar o projeto. A outra fase de input seria as minhas próprias pesquisas e estudos. A terceira fase é a fase de bolar uma estratégia. Depois, para poder entrar na fase de output, onde eu começo a dar o resultado em linguagem visual. Eu começo com brainstorm, esboços, depois passo para os meus layouts, faço minha apresentação, recebo o feedback da empresa, do meu cliente, faço os ajustes necessários que tenho que fazer, preparo a minha entrega e entrego para o cliente para realizar a produção daquela peça, daquele site, do que for. Tá? Então agora eu quero comentar com você cada passo desses de maneira um pouquinho mais detalhada. Tá? Vamos lá. No briefing pauta do cliente, um briefing bom, eu tenho que ter todas as informações técnicas sobre aquele projeto, os tamanhos, materiais a serem usados, todas as restrições, ou seja, o que eu não posso fazer. E também tem informações comerciais e estratégicas. Qual é o objetivo da peça? Para que o seu cliente está fazendo isso? O público-alvo qual é? Qual é o público que eu tenho que atingir? Idade, profissão, gênero? Quais as expectativas do cliente? É interessante ele compartilhar suas expectativas com a gente. E também, no briefing pauta, eu vou ter o conteúdo, textos, imagens, etc., que o cliente vai passar para mim. Né? As que eu, claro, não vou escolher, alguns projetos o cliente que passa as imagens. Né? Então, muitas vezes o que acontece nessa fase de briefing é que o briefing do cliente é muito fraco. Então, eu tenho que ter uma postura, como profissional de design, eu tenho que ter uma postura proativa, ou seja, de tentar buscar mais informações. Olha, seu cliente, para eu conseguir fazer um bom trabalho para você, eu vou precisar de um pouquinho mais informações. Para que você está fazendo essa peça? Qual é o teu público, mais ou menos? Tem uma idade definida? Tem um gênero predominante, mais masculino, mais feminino? Como é que você vê o teu cliente? Né? Ele tem uma profissão específica, é só para engenheiros? Né? Então você pode, as informações que o cliente não te der, você pode com muita gentileza e educação ir puxando. Isso vai mostrar para ele, primeiro, que o design gráfico não é o que ele está pensando, que é só fazer uns troços bonitos. Ele vai mostrar para ele que você é um profissional interessado, atencioso, e que está atrás e precisa de mais informações, que o seu trabalho é mais sério do que ele pensa. Então já vai ajudar em duas coisas você. Então sempre puxe o seu cliente. Vamos para a próxima fase. É a fase de pesquisas. Onde eu sempre sugiro para o designer pesquisar tudo sobre a empresa ou trabalho do seu cliente. Mas pesquisa quais são os produtos que ele vende, quais são os serviços que ele faz, para quem ele faz. Como é que é o site dele? Então ver também os materiais de comunicação do seu cliente. Como é que é o cartão dele? Como é que é o site? É bom? É ruim? É baseado em que cor? Qual é a paleta básica de cores do material de comunicação dele? Ou seja, conhecer o material de comunicação do seu cliente. E essa terceira parte que é muito importante. Conhecer os materiais de comunicação dos principais concorrentes dele. Primeiro saber quais são essas empresas ou profissionais ou produtos que são concorrentes do produto, empresa, profissional que é seu cliente. Quais são e
como é o material de comunicação deles. É ruim, é bom, é da mesma cor, é cor diferente, usa algum tipo de fonte. Você já viu algum folheto, já viu um outdoor desse cliente? O que você viu desse cliente? Analise como designer, com olhar... Na parte de pesquisa e estudo, você tem que olhar as coisas com olhar de designer. Não falar, legal, bonito, isso aqui é feio, não, isso aqui é legal. Não, olhar, poxa, como é que é a composição desses materiais? Qual a paleta de cores? Mas para isso, de novo, você tem que ter conhecimento técnico, teórico, na área de design. Vamos para o próximo? A próxima fase é onde eu vou bolar a minha estratégia visual. Eu costumo chamar isso de uma conversa do designer com ele mesmo. Uma conversa não precisa marcar, você não precisa fazer nada, mas pelo menos pensar a estratégia visual que você vai fazer para resolver o problema de comunicação do seu cliente, né? Então, onde você vai definir as rotas, os caminhos para resolver visualmente esse problema de comunicação do cliente. Onde você vai definir de forma geral, não precisa detalhar, você vai pensar apenas que conceitos eu vou explorar, qual é o tipo de composição que eu posso fazer? Vou usar regra de terços aqui, vou fazer uma seção áurea, não vou fazer uma divisão simples em duas metades. Qual a paleta de cores? Uma paleta contrastante? Uma paleta mais de cores análogas? Eu vou usar uma paleta monocromática? Quais combinações de tipografia? Vou usar uma serifada com uma sem serifa? Vou usar uma fonte moderna com uma fonte mais antiga? Eu vou usar fontes decorativas? Que tipo de fontes? Para isso tudo, até para bolar minha estratégia, vou ficar meio repetitivo, mas eu preciso conhecer a parte técnica e teórica do design. Tem que conhecer cor, tipografia, tudo isso, né? Defino minha estratégia aqui. Parto para a próxima fase, que é uma fase que eu gosto bastante e que sugiro muito o designer sempre fazer, que é rabiscar. É a parte de brainstorm e esboços. Ou seja, é a fase de projeto onde eu vou colocar no papel todas as minhas ideias que eu tenho em mente, sem freios, sem obstáculos técnicos, estéticos, morais, nenhuma ideia é ruim, nenhuma ideia é boba, tudo eu coloco da minha cabeça para o papel. E depois de um tempo, passa 2 horas, eu largo esse papel, escondo ele. Depois de 2 horas, ou dependendo do prazo que eu tenha, 1 hora, 20 minutos, ou se eu tiver um prazo longo, daqui a um dia, no dia seguinte, eu pego esse papel de novo e vou fazer o quê? Aí eu entro a parte racional. Eu vou escolher, dentre aqueles rabiscos todos, quais é que batem com a minha estratégia, que tem a ver com o que eu pensei na estratégia, que eu posso utilizar para fazer o quê? Para fazer minha próxima fase, que são os layouts. Aí sim entra o nosso software, entra o computador. Você viu? Só depois da 4ª fase de projeto é que eu sento no computador para passar as ideias principais que eu escolhi dos meus esboços para o computador. Eu costumo dividir essa fase de layout em 2. Eu faço, por exemplo, faz de conta que surgiram 10 ideias boas de esboços. Eu seleciono só 4 delas, 4 ou 5, e monto pré-layouts. Que são layouts esquemáticos, bem crus, só com linhas, às vezes sem cor, sem nada, onde eu começo a testar qual que funciona melhor. Desses 4 ou 5, 2 deles eu escolho para virar layout. Aí sim, completo, detalhado, com paleta de cores. E são esses 2 layouts que vão ser apresentados para o cliente. Normalmente eu costumo dar duas opções para o cliente, né? E é interessante essa fase para você entender. Você vê, eu comecei de, 10 esboços, vou para 5 pré-layouts para chegar em 2 layouts. É como se fosse um funil, onde eu vou selecionando os melhores. Então a chance de no final eu realmente ter um bom projeto é muito grande. Porque eu fui limando, fui tirando os que não eram tão bons, até chegar nos 2 que realmente são os melhores e que respondem à minha estratégia que eu bolei para resolver o problema de comunicação do cliente. Você viu que não tem nada de artístico nisso, né? É um pensamento de projeto mesmo. O designer é um projetista, tá? Seguindo para a próxima fase, é minha fase de apresentação. A apresentação tem que ser caprichada, porque é a primeira impressão do cliente a respeito dos layouts. A apresentação que eu fizer bem caprichada vai ajudar ele a valorizar os meus layouts. E é na apresentação que eu faço a conquista definitiva do meu cliente. Se ele gostou do atendimento que eu dei até agora, é na hora de apresentar que eu realmente conquisto ele de vez. Conquisto ele para outros projetos, outras oportunidades. E eu sempre sugiro para o designer incluir
uma apresentação justificativa curta em texto. Ou seja, junto com o e-mail que você está mandando as imagens, manda também um textinho explicando o porquê que você fez aqueles dois layouts, quais as diferenças entre as duas opções. Pode ser 3, 4 linhas, explicando um é mais arrojado, um é mais isso, um é para esse objetivo, outro é para outro objetivo, as cores são quentes por causa disso, 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 no outro eu usei cores complementares bem contrastantes por causa disso, disso, daquilo. Então isso ajuda muito o cliente a cada vez valorizar mais o nosso projeto e o nosso trabalho. Pô, esse cara pensou, ele não fez um desenho bonito, ele pensou naquilo tudo. Ou seja, o cara começa a tratar com mais respeito. Ok? Próxima fase é o feedback do cliente retorno. Aqui eu já confesso para você de cara, normalmente o feedback do cliente é fraco, contendo poucas informações. Então muita gente já viu o cliente retornar só falando: Rubens, eu não gostei, dá para você fazer outras opções? Isso é um feedback muito fraco. Por que é fraco? Porque ele não me mostra o que ele não gostou, o que ele acha que não vai funcionar. Até para eu poder debater com ele, né? Ou para corrigir, porque eu não sou perfeito, posso errar também, né? Você também, aí do outro lado, acho que também não é perfeito. Você fala: poxa, cliente, você tem razão. Ou ele pode dar um feedback: poxa, Rubens, olha, o troço ficou muito escuro, muito para baixo, eu queria um negócio mais alegre e tal. Você fala: então eu vou mexer nessa paleta de cores. Pode deixar, cliente, eu vou transformar a coisa num troço mais alegre. Então, normalmente, infelizmente, não é assim. Você que tem que, até coloquei aqui no slide, designer tem que ter a postura ativa para garimpar informações para ajustar o layout. É a mesma postura ativa que eu falei na parte de briefing. Ou seja, você tem que ir lá arrancar a informação do cliente também na hora do feedback. Ok? A próxima fase é que você faz os ajustes que ele pediu, aí apresenta, ele aprovou, vem a parte da entrega, que é o fechamento dos arquivos para impressão, ou no caso de web, para publicação na internet. Né? É uma etapa mais técnica, mas que muitos designers escorregam. Ou seja, eu já vi muito designer fazer todo o trabalho direitinho de criação, atendimento, apresentação e tal. Chega na entrega, o cara não revisa direito, entrega faltando imagem. Já pensou o site, o cliente vai navegar, tá faltando link. Então assim, o cara suja aquele trabalho que ele fez direitinho. E o pior, não é a primeira impressão que fica só, a última impressão também fica com o cliente. Então, se você fizer tudo direitinho e escorregar no final, na hora da entrega, sem revisar: Rubens, o cara da gráfica tá me dizendo que tem imagem RGB aqui. Você sabe, para fechar para gráfica, tem que ter imagens todas em quadricromia, em CMYK, não pode ter imagem RGB. Então assim, você fez tudo direitinho e no final, desculpa, vou corrigir aqui para você. É chato. Então, até essa etapa da entrega, você tem que revisar, tem que entregar assim limpinho para o cliente, para você fazer um belo trabalho do começo, que é a parte de criação que a gente mais gosta, até a parte chata, mais técnica de fechamento de arquivo. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse método de projeto e tenha alguma utilidade para vocês adaptarem para o seu dia a dia de projeto. Ok?